Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou resolver a primeira questão da prova amarela de Física do Enem 2020 digital. Então, a primeira questão ela fala assim: o adaptador da tomada tipo T, figura 1, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência R ligado ao adaptador de resistência elétrica R. Na figura 2B está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica R ligado ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica, considere todos resistores ônicos. Então, se a gente for perceber aqui o que está acontecendo, é o seguinte: a gente tem aqui a tomada T, né? Só que ele representou na figura A uma associação em série, né? Então, eu posso dizer que os resistores estão em série. Se a gente lembrar, a associação em série, o resistor equivalente da associação A vai ser igual a quem? R mais R. Quando a gente tem aqui na figura B, a gente tem uma associação mista. O que é isso? É série mais paralelo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa associação aqui em paralelo e vou resolver primeiro. Só que a resistência equivalente de 3 resistores em paralelo é o resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, o macete é assim: todas as vezes que eu tiver resistores iguais em paralelo, basta eu pegar o valor do resistor e dividir pela quantidade de resistores que eu tenho aqui. Então, agora, a minha associação ficou assim, ó. Eu vou ter um resistor aqui e outro resistor aqui. Esse primeiro resistor é o R, e o segundo resistor passa a ser R sobre 3. E aí eu tenho aqui uma associação em série, né? Então, a associação em série, que eu vou chamar de REC de B, vai ser igual a quem? R mais R sobre 3. Beleza? Então, eu acabei de calcular a resistência equivalente de A e a resistência equivalente de B. Aí ele fala assim: comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da... Então, presta atenção. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? Isso aqui é super importante. Maior resistência, menor corrente elétrica. A corrente elétrica é a quantidade de elétrons que está passando no fio. Então, pensa comigo. Se eu fizer a comparação com água e tiver uma torneira totalmente aberta, a quantidade de água que vai passar é exatamente muito maior que a quantidade de água que vai passar numa torneira um pouco mais fechada. Então, a gente pode pensar dessa forma: maior resistência nos resistores, menor corrente elétrica. Então, se a gente for pensar no que está escrito aqui, você vai ver que a resistência equivalente em A, ela é muito
muito maior que a resistência equivalente na associação em B, certo? Então, eu posso dizer que o que vai acontecer? Vai acontecer que houve, né, o superaquecimento, né, em decorrência do aumento da corrente elétrica entre C e D, beleza? Caso tenha dúvida, é só deixar sua dúvida nos comentários que eu respondo. Abraço!